Muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao LigaCast, o seu podcast que tem trazido histórias de empresas e pessoas que estão transformando o mercado através da inovação. Sou Guilherme Massa, cofundador da Liga Ventures, e hoje a gente tem convidadas super especiais. Isso, no plural, 2 pessoas que a gente tem muito prazer de convidar aqui para o LigaCast, porque já é um parceiro da Liga de longa data e que tem transformado o mercado de mobilidade através do contato com as startups. Estou falando aqui do time do Sem Parar. Muito bem-vindas aqui, Gabriela, Dani, sejam bem-vindas ao LigaCast. Dá boas-vindas aqui para a nossa audiência. Obrigada, Gui. É um prazer aqui. A gente que agradece pelo convite. A gente está super feliz aqui de estar com a Liga, né? Nossa parceira aí desde o começo do programa de inovação. Então, agradeço aqui pelo convite. Estou super feliz de estar aqui também para contar um pouquinho da nossa história com inovação aberta. Muito bem. Dani, bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Gui. Bom dia a todos. Bom dia a todas. É um prazer, como a Gabi falou. É um momento muito legal da gente estar aqui juntos, compartilhando, trocando um pouco dessa nossa história com a Liga, que tem feito bastante diferença pra gente. E acho que vai ser um papo bem legal. Estamos aqui num 2 papéis complementares aqui numa jornada de inovação. Gabi ajudando a coordenar toda a jornada do programa do Inova Sem Parar e a Dani como uma das sponsors, ali como uma das madrinhas que acompanha os projetos. Então vai ser muito legal de pegar as perspectivas diferentes de quem está na área de negócio efetivamente e quem está olhando de uma maneira mais abrangente o programa. Primeiro, para a gente situar, certamente Sem Parar, o pessoal conhece bastante, é uma marca muito querida e conhecida no mercado, mas como que foi a jornada de vocês para lidar com inovação? Que é o momento que vocês caíram nessa área, no caso da Gabi e Dani, como que é o dia a dia da gestão de inovação na tua área dentro do Sem Parar? Bom, Gui, eu tô no Sem Parar desde 2019, né? Entrei na área de produtos, mas acho que essa história de inovação, ela começa muito antes, né? Eu vou colocar aqui um pouco de tempo, vou entregar a minha idade, mas tudo bem. Eu sou produteira mesmo, então é o que eu gosto de fazer, eu amo fazer produto, amo entregar solução, resolver a dor assim, do usuário. E começou essa história 20 anos atrás. Então, quando eu fazia produtos 20 anos atrás, a coisa era muito diferente. A Gabi nem tinha nascido, eu acredito. Mas as coisas eram muito diferentes, né? Você entregava 2, 3 produtos por ano. Era a ideia de alguém do board, alguma liderança teve uma ideia, você acabava desenvolvendo e fazia o push daquele produto no mercado, né? A gente mal escutava o cliente não participava da produção daquele produto e as coisas evoluíram muito, né? Primeiro a gente começou a ter o processo de inovação dentro de produzir o produto, ele começou com a coparticipação do cliente, né? Você dando voz para o cliente, escutando ele. A tua área, inclusive, produtos e UX. Produtos e UX. Então, participando desde a construção da jornada, você entendendo qual que é a dor real do usuário, né? O que eu preciso solucionar, o que eu preciso trazer para ele de solução e tirar essa dor, tirar esse problema do caminho dele. Então, eu acho que esse foi um dos primeiros momentos de inovação, de mudança no processo de construção de produtos. Dar a voz para o usuário, né? E hoje a gente não tem mais cliente bobinho, né? Ele tem muita opção no mercado, né? Ele sabe o que procurar, o que olhar, como comparar. E as coisas continuaram evoluindo a ponto de hoje a gente também saber que a gente não precisa fazer as coisas sozinhos, né? Então, a gente tem um time de pessoas capazes dentro da empresa, mas quando a gente se abre e tem novos parceiros, a gente traz pessoas diferentes, que têm uma experiência diferente, que se ligam a gente de um modo diferente, né? Como as startups, a gente traz um processo de inovação onde a gente consegue ser ainda mais rápidos. Então, onde eu entregava 20 anos atrás 2, 3 produtos, ou num ano, hoje a gente consegue entregar 2, 3 produtos num quarter. Caramba! Então, a gente conseguiu evoluir muito esse time to market, né? E eu acho que esse processo onde você tem essas parcerias, onde você traz gente de mercado para contribuir no seu dia a dia, acelera muito esse processo, né? Tanto de desenvolvimento, que você pula várias etapas, quanto da entrega para o mercado. Então, as coisas mudaram muito, desde a participação do usuário, quanto essa participação de parceiros que fazem as coisas acontecerem junto com a gente. Então, acho que toda essa construção de produtos inovou muito nesses últimos 20 anos, está muito mais fácil, está muito mais legal hoje em dia, né? Que bom que está até mais produtivo, mas também está prazeroso
de desenvolver esse tipo de solução, ainda mais que você falou bastante de sou produtor que quer resolver a necessidade do cliente na ponta, né? Gabi, e você? Como que foi parar na área de inovação e, ao mesmo tempo, conta um pouco desse stack, né? O que é feito de inovação dentro do Sem Parar? A minha jornada dentro do processo, né, em contato com esse negócio, ela é bem recente. Então, eu entrei no Sem Parar desde 2021. Então, eu vim de uma área mais voltada para projetos. Então, eu não tinha muito, né, nenhum contato com o Inovação Aberta como um todo. E a gente, né, entrei no Sem Parar e a gente trouxe esse desafio de construir um programa de inovação aberta. Então, o Sem Parar estava também no momento de transformação digital, então construindo toda essa jornada de transformação digital. E a gente encontrou uma oportunidade de trazer esse processo de inovação aberta para dentro desse programa. Então, desde nesse começo também já nasceu a parceria com a Liga. Então, a gente procurou, acho que entendendo a necessidade da gente buscar essa inovação, a gente achou que faria sentido trazer um parceiro que pudesse nos ajudar a construir, de fato, esse programa, né? Acho que o Sem Parar, ele já é uma empresa por si só inovadora, mas ali a gente estava, de fato, estabelecendo um programa para buscar startups de uma forma mais estruturada. Então, a gente trouxe a Liga para nos ajudar nesse processo. Então, desde o começo, aí a Liga está com a gente, então, desde 2021. Então, meu primeiro contato, de fato, foi dentro desse processo de construção. Então, ali que eu comecei a entender mais o que é uma inovação aberta. Então, de fato, entrar nesses conceitos e entender o que é o mercado, quais eram as oportunidades e construir ali dentro da área, junto com os diretores, esse programa. Então, assim, dentro desse contexto, é um desafio da gente, de fato, conseguir estruturar, entender as oportunidades, onde a gente poderia conectar dentro da estratégia do Sem Parar, para a gente conseguir, de fato, transformar isso num processo de aceleração do negócio, né? Entendendo o Sem Parar como uma empresa estratégica, uma empresa inovadora, aliás. Então, como que a gente traria esse programa para acelerar essa estratégia? Então, meu primeiro passo foi, de fato, em construir esse programa, em pensar nas iniciativas e a gente começar a se conectar com esse mercado de startups. Então, é algo que eu ainda estou em processo de aprendizado, então faz 3 anos só, então é bem recente. E todo ano a gente está se desafiando, encontrando aí novas maneiras de inovar dentro do negócio, né? Então, eu ainda estou nessa curva de aprendizado aí de inovação aberta. Eu me lembro de ter chamado aqui um convidado, o Charles, que era na época do Banco Carrefour, e ele comentou que não tem ninguém que se formou para inovação e ninguém que se aposentou em inovação. Sim, ainda, justamente por ser uma temática que ela ainda é muito recente. Sim. Então, acho que muito da nossa audiência vai se identificar com a trajetória. Mas você comentou um ponto de que, então, o programa está ajudando, de alguma maneira, a dar mais escala, que foi exatamente o que a Daniela também pontuou. Olha, agora a gente lança mais produtos por quarter, e antes era uma coisa assim, ciclo do ano todo. Queria que vocês refletissem um pouco sobre a jornada do Sem Parar. No fim, você que está na área de inovação, que acaba pedindo coisas para a área de produtos ou vice-versa, como que a estratégia, de fato, acaba puxando, olha, vamos usar a inovação aberta aqui no nosso processo? É que eu vou trazer um pouco a minha visão aqui, então. A Gabi me complementa. Primeiro, eu acho que assim, a inovação, ela está no DNA do Sem Parar, né? O Sem Parar, ele tem uma força de se transformar muito forte, né? Desde o início, né? Um pouco mais de 20 anos atrás, era só pedágio, a gente foi para os estacionamentos, para o posto de abastecimento, drive-thru. E hoje a gente vai muito além da tag, né? Uhum. Então, a gente tem um leque de produtos para o dia a dia do usuário que vai muito além da tag, que você encontra hoje no aplicativo, serviços de proteção para o carro, de assistência. Então, a questão da inovação, ela já faz parte do DNA nosso, né? E o que é legal no Sem Parar é que a inovação também, ela não é responsabilidade de um departamento, de uma única área. Uhum. Ela já permeia todos os colaboradores de qualquer área. Então, isso já é uma coisa muito legal. E hoje chega na Gabi, eu acho que não só demandas da nossa área de produtos, como de outras áreas também. A gente vê o time de marketing, o time de web, outros times que também chegam na Gabi pedindo a contribuição das startups, falando, poxa, o que será que a Liga consegue me trazer para resolver uma dor que eu tenho na minha área, para resolver a dor com o usuário?
Então, eu acho que hoje ainda o processo funciona muito mais das áreas trazerem para a área da Gabi. Mas o que eu vejo também, um movimento mais recente, é a própria Liga trazendo para a gente algumas oportunidades. Diferente daquilo que a gente demandou. Então, acho que assim, a Liga está com a gente 3 anos, certo? Uhum. E é uma questão que ela está conhecendo tanto a gente, ela já conhece tanto Sem Parar, ela já é tão parceira que ela consegue falar, poxa, vocês não querem ver coisas desse tema também? Né? E a Gabi provoca, traz, ela faz muito essa ponte com a gente. A Liga, ela já está conhecendo tanto o Sem Parar que ela vai além do que a gente pede. Então, eu acho que tem uma questão de mão dupla aí, né? As áreas solicitam, a Gabi também traz junto com a Liga e tem funcionado dessa forma. Sim, o que ajuda bastante é que hoje, né, aqui dentro da responsabilidade de gerir o programa como um todo, fazer o contato, organizar esse processo, né, a gente tem essa função dentro de uma área de negócios, né, então a inovação, a frente de inovação aberta fica aqui dentro da diretoria do Transformation Office, que é uma área de negócio. Então, a gente tem muita visibilidade do negócio. Então, a gente pode, né, em alguns momentos, trazer essa contribuição de entender o que talvez seja uma oportunidade, como a gente está também fazendo a ponte, né, com a Liga, entendendo o que a gente tem aí de startups que poderiam nos ajudar. Então, a gente tenta fazer essa contribuição ativa, do tipo, aqui acho que tem uma oportunidade, a gente viu uma startup que poderia se conectar aqui, mas acho que também trazer o time de negócios, as áreas, né, para, de fato, nos direcionar, porque a gente quer trabalhar com a inovação como uma forma de aceleração, a gente quer olhar para o que a gente tem ali de estratégia, de evolução do negócio e conectar com o processo de inovação aberta. É um pouco da estratégia que a gente definiu, até para ter um impacto e um resultado mais efetivo e a gente conseguir concretizar isso de uma forma mais rápida. Então, pegar coisas que a gente já quer trabalhar, tem potencial de ter uma startup que pode nos ajudar nesse processo e a gente conectar isso para, de fato, ter um impacto mais efetivo para o negócio. Então, acho que até, inclusive, é um dos motivos da gente estar com um programa há 3 anos e cada vez expandindo mais, porque a gente consegue ver o impacto real. Então, é uma estratégia e a gente está em contato com essas áreas, tanto trazendo essa contribuição da Liga, quanto mapeando as oportunidades com as próprias áreas, para a gente, de fato, ter um programa mais efetivo, né? Nosso principal objetivo é esse, sim, com o programa de inovação aberta. Tanto que as nossas parcerias, os projetos com startups, muitos deles, de fato, já geram um produto definitivo, um serviço que a gente já disponibiliza para o cliente. Por exemplo? Tem vários. Tem vários, mas vou trazer um mais recente que a gente trouxe, né? Que é um serviço de revisão automotiva que a gente lançou no Super App. Então, é uma startup que foi acelerada no ciclo do ano passado, que é a minha revisão. E a gente trouxe lá um serviço que tem tudo a ver com a mobilidade, tudo a ver com o que o nosso cliente precisa, é uma jornada digital, tudo a ver com a estratégia também do Sem Parar, e que a gente disponibilizou no nosso app depois de 3 meses ali de aceleração. Então, a gente busca sempre esse resultado, tanto para o negócio, acho que também para as startups. Então, a gente colocar elas, de fato, dentro do nosso ecossistema, eu acho que também gera ali um impacto super positivo para o negócio e para eles também. Você está responsável por produtos. Na hora que ela traz as soluções, em muitas empresas, os times costumam olhar para as startups e ainda falar assim, mas isso aí eu dou conta de fazer. Mas isso aí a gente faz melhor. Como que é no teu time esse trato hoje em dia de avaliação e, ao mesmo tempo, que horas mesmo que vocês falam, realmente isso aqui eu acho que a gente poderia desenvolver internamente versus fazer com startups? Bom, eu acho que tem algumas coisas, alguns fatores que dá para a gente citar. As startups hoje, elas contribuem de uma forma muito positiva no sentido de elas acabam ajudando a gente a pular várias etapas de um processo de desenvolvimento do produto, né? Quando a gente conhece uma startup que tem uma solução, que tem uma proposta de algum produto para a gente, ela já pesquisou aquele mercado, ela já conhece os players, ela já sabe como funciona, ela já entendeu a dor do usuário, ela já testou e errou e aprendeu algumas coisas. Então, ela já vem num processo muito mais acelerado, muito mais adiantado para a gente. E eu acho que o time, ele já aprendeu isso, já reconhece isso muito claramente. Então, ela acaba contribuindo, que ela pula várias etapas de discovery, que a gente fala que é o discovery do produto, né? De ir a mercado, de fazer pesquisa, de escutar o cliente, escutar o usuário.
Então, eu acho que esse ponto é bem positivo. As pessoas enxergam claramente como que as startups acabam aportando valor também nesse processo, né? No prazo de desenvolvimento de um produto. Uhum. E a outra questão, que eu acho que também acaba sendo bastante relevante, é que a gente entende muito do nosso usuário, a gente conhece muito o nosso cliente, a gente sabe qual é a dor, como ele se relaciona com a nossa marca, que canal de atendimento que ele prefere, como é que ele navega no nosso aplicativo. Mas a startup, ela já conhece bastante daquele produto que ela está trabalhando, né? Uhum. Ela é especialista daquele tema, né? Ela já, como eu falei, ela já testou, já aprendeu, já errou. Então, a gente sabe que é um casamento bacana. A gente tem a visão do cliente, ela tem a visão de como funciona o produto, de quais são as soluções, de quais são os enablers para aquele produto funcionar. Então, quando a gente se conecta, esse casamento funciona. Então, eu acho que o time reconhece isso também, né? Fora que eu acho que tem, pessoalmente falando, para muitas pessoas enxergam como uma oportunidade de próprio aprendizado, né? Você Olha só. Não, certamente. Você está conversando com pessoas diferentes, que têm experiências diferentes, tem uma troca. Então, muita gente gosta de trabalhar, né, no programa Inova, que a gente fala, né, junto da Liga das Startups, por essa oportunidade de aprendizado mesmo. Você aprendeu o que exatamente nessa jornada? Bom, eu aprendi certamente muita coisa, né? Eu acho que, além disso, da contribuição de acelerar as etapas de desenvolvimento de produto, me ajudar a ter um time to market mais curto para o mercado, possibilitar que eu entregue uma solução no mercado mais rapidamente do que se eu fizesse sozinha. Se eu desenvolvesse internamente, em caso eu sei que os recursos, o prazo, o capacity, tudo mais, seria algo que seria muito mais oneroso. Mas uma coisa que eu particularmente gostaria de citar é que eu acho esse programa bastante inspirador. Então, assim, quando eu vou participar do Pitch Day, né, que é o dia em que as startups estão ali presentes para fazer a apresentação, né, contar ali com um prazo muito curto de tempo, poucos minutos, né? O que é a startup, o que é a empresa, o que ela pode aportar de valor, qual é a solução que ela quer entregar, qual é o diferencial dela para o Sem Parar. Você tem muitas histórias inspiradoras, né? De pessoas, de empreendedores que mudaram a vida, que tiveram uma mega ideia, de que arriscaram. Então, eu pessoalmente vejo esse dia como bastante inspirador. Eu saio de lá muito motivada, cheia de ideias. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto desse programa. Eu também. Eu falo que eu nunca tinha participado, né, de um pitch. Então, a primeira vez que a gente teve ali o contato, você fica surpreendido, porque é um tempo de 10 minutos, né, na maioria das vezes, e a startup consegue trazer tipo, toda a história dela, apresentar a solução, o que ela está trazendo de proposta de valor, em um espaço assim, de tempo muito curto. Assim. Então, eu fico impressionada mesmo com a capacidade desses empreendedores de apresentar. E eles têm, você sente assim, uma paixão, assim, né? um apego pela startup. Né? Ele tem aquele... Né? Porque ele construiu. Normalmente são pessoas que têm uma história até anterior, de começou trabalhando, o pai tinha algum negócio dentro daquele segmento e ele viu uma oportunidade. Então, são pessoas que têm uma trajetória até maior do que de fato o tempo da startup, mas eles já estão naquele negócio, eles gostam, eles têm essa paixão mesmo. Você sente que tem aquele, né, durante o pitch, que eles estão apresentando com orgulho e realmente é um dia que todo mundo gosta, né? Todo mundo sai assim com a cabeça fervilhando de coisas. Fala, nossa, e você vê o tanto de ideia e de inovação, assim, né? Nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Tem uma empresa que pensou, construiu uma solução, tem um mercado. Então, são coisas assim que a gente se impressiona. Então, acho que o dia do pitch é o dia que a gente concretiza muito desse mercado, assim, do que é trabalhar com um empreendedor. Eles têm essa capacidade, né, de concisão, de inovação. Então, quando a gente vai desenvolver os projetos também, são sempre super abertos à nossa ideia, estão a fim de construir com a gente, né, de criar, né, mesmo um processo, um serviço novo. Então, é sempre... A experiência, para mim, assim, é sempre muito positiva e eu acho que a gente aprende muito com essa mentalidade mesmo, de simplicidade, de ser objetivo, de ser, né, realmente aberto aí para a gente construir e ter essa flexibilidade. Eles têm isso muito tangível, assim, muito, muito perceptível.
Empreendedor é aquela pessoa que, ao mesmo tempo, vai demonstrar paixão, mas ele também tem a pressão de fazer aquilo acontecer, porque o negócio é dele, né? Quais negócios, a gente estava comentando antes aqui de alguns que já estão em definitivo, né? Como solução ali no Super App ou dentro do ecossistema do Sem Parar. Queria que vocês pontuassem esse momento da Eu Liga, né? Onde que estão os projetos que de fato vingaram e que vocês falam, tenho orgulho disso aqui, aconteceu. Acho que o maior deles, assim, hoje é o nosso Super App. Assim, a gente conseguiu, de fato, trazer muitos serviços diferentes, né, inovadores mesmo, para o contexto do aplicativo, que a gente tem lá disponível para o usuário. Daí, passar para a Dani e contar um pouco mais, que é de produtos, mas a gente também tem bastante projeto rodando com áreas, então, para melhorar alguns processos que a gente identificou que tem alguma oportunidade. Então, coisas que usam também muito inteligência artificial, né? Acho que é um tema que está sendo bastante discutido, né? Tem bastante startup com potencial. Então, a gente tem bastante processo também rodando, né? Projetos rodando, então a gente tem uma gama aí de projetos, né, de POCs que a gente fala que estão rodando em parceria com startups, e a gente está constantemente discutindo novos. Então, né, hoje já tem ali uma trilha que está com alguns processos operacionais ali de marketing, de CRM, de atendimento, a gente rodou, e acho que o maior de todos, assim, o que tem o maior impacto até para o nosso cliente é dentro do contexto do Super App, que hoje a gente tem 4 serviços lá, né? Em parceria com startups. Caramba, bastante coisa que a gente pensa, como você estava falando, né, de conseguir lançar coisas mais rápido, já ter 4 serviços que, vamos dizer, tem toda essa jornada já desenvolvida a partir do empreendedor. Fico pensando no usuário, né, do Sem Parar, numa pessoa que você comentou aqui no início da fala de eu tenho que ouvi-la mais, tenho que fazer todo um trabalho de descoberta, de entendimento da necessidade. Na hora que você pega já uma solução assim no mercado, já, obviamente, ganha a solução em si, mas ganha muito repertório, né? Você já está lidando com um empreendedor que conhece daquele segmento. O que desses projetos que você consegue dizer que foi o teu uau aí? E até um pouco da tua jornada, né? Você acaba exercendo um papel fundamental para esses projetos darem certo, né? Como champion ali, né? Dentro do programa. Eu acho que uma coisa que é muito importante é que a gente vê que as startups, elas acabam vestindo a camisa do Sem Parar, né? E para mim, isso é o momento uau, né? Então, eu acho que eu vou citar como último exemplo a Minha Revisão, que é uma startup mais recente, que a gente tem trabalhado, né, desde o último ciclo aí, que é onde o usuário, ele entra no nosso aplicativo e ele pode fazer o agendamento de uma revisão do veículo, uma manutenção preventiva, né? E ele faz um check-up do veículo como um todo. Dentro desse posicionamento nosso do Sem Parar, de ir muito além da tag, né? De entregar esses outros serviços que estão relacionados ao ecossistema de mobilidade do veículo, proteção, segurança e conveniência no dia a dia do motorista. E com a Minha Revisão, né, eles tinham uma solução já proposta, né? Eles já tinham um modelo que a gente acreditava que se encaixava muito ao que a gente queria naquele momento. Tem alguns tipos de pacotes, tem flexibilidade de valores, o usuário consegue enxergar de antemão o serviço que está contratando, o valor que está contratando, ver a localização da oficina onde ele vai levar o veículo, fazer o agendamento. Então, vinha essa jornada muito de acordo com o que a gente estava imaginando de entregar de proposta de valor para o nosso usuário. Mas o mais legal é que a gente colocou esse produto no ar e a gente começou a enxergar outras oportunidades, né? E quando a gente levou pro Gabriel, que é o dono da Minha Revisão, da startup, ele vestiu a camisa com a gente e falou, bora, vamos desenvolver isso também. E a gente está nesse momento agora de desenvolver um produto que eles não têm exatamente, mas que a gente enxerga um potencial de mercado aí. O Sem Parar enxerga que existe cliente pedindo, desejando, é o momento aí da gente solucionar um gap que está no mercado. E o Gabriel comprou essa ideia com a gente e está desenvolvendo com a gente um produto que logo mais a gente vai disponibilizar para o usuário no aplicativo também. Então, para mim, isso é o uau, né? É o uau ver como a startup veste a camisa, entende, quer saber do nosso cliente, compra a ideia junto, vamos fazer acontecer, vamos testar. E essa sintonia tem funcionado de uma forma muito bacana. Vocês comentaram também dessa possibilidade de co-criar com os empreendedores, mas você trouxe uma visão que eu estou entendendo a partir do teu time de produtos, de UX, e a Gabi já falou, não, mas isso está chegando em outras áreas. Como tem sido o envolvimento dessas outras áreas todas, e em particular das lideranças, né? Vocês percebem que, pelo que vocês estavam contando, me dá a sensação de que a empresa
mesmo sendo meio jovem em trabalhar com inovação aberta, já tinha uma cultura bem aberta para a hora que começou a fazer o programa, a coisa pegar com tração rápido, né? Tô equivocado ou é meio que por aí? O pessoal meio que se engajou com facilidade? Sim, sim. A liderança, assim, né? A alta liderança, ela é super ativa e eu acho que também isso é um dos diferenciais e que, de fato, trouxe esse resultado para a gente. Então, hoje a gente tem, né, uma rede de mentores, né, que fazem parte ali do programa. A Dani está dentro dessa lista, mas praticamente são todos diretores do Sem Parar e vice-presidentes. Então, eles participam ativamente do processo. Então, desde escolher qual que é o tema que a gente vai buscar, quais são os temas, os desafios. Então, tem uma discussão com esse time, incluindo, né, o Gazaf, que é o CEO do Sem Parar, para conseguir, de fato, conectar com a estratégia, o que a gente quer trabalhar, o que a gente quer buscar. Então, eles participam desde o começo. Então, e aí, até no próprio Pitch Day, quando a gente faz ali, né, o dia da apresentação, estão todos esses mentores, o Gazaf participa. Então, tem, de fato, uma participação ativa mesmo da liderança. E eu acho que isso é fundamental para o programa, né, para o processo de inovação, ele fazer sucesso, né? A gente conseguir os resultados, porque tem que ter ali, né, a colaboração, principalmente para o Sem Parar, né? A gente quer conectar com a estratégia. Então, ter a visão desse público, ter essa colaboração, ela é fundamental. Então, a gente consegue engajar, eles são ativos e participam aí do processo como um todo, e depois também a gente acompanha, dá visibilidade, recorrentemente falado do Inova, a gente pode conectar isso aqui com o Inova. Então, eu acho que isso, hoje no Sem Parar, faz parte, assim, da nossa dinâmica, e eu acho que a gente conseguiu também trazer essa participação muito também pelos resultados que a gente, né, trouxe, né? Então, como a gente tem essa estratégia de conectar com oportunidades que a gente quer acelerar, e a gente conseguiu trazer esses resultados efetivos, né, trazer os serviços novos, de impactar o cliente, também vem o programa de inovação como uma trilha de oportunidade para acelerar algumas estratégias. Então, vira e mexe, a gente encontra ali nas discussões, vamos trazer isso para o Inova. Acho que aqui tem uma oportunidade para a gente trabalhar com startup. Então, a minha visão, assim, esse é um dos maiores ganhos de ter a liderança dentro do processo, assim, da gente ter esse engajamento, né? Então, esse público participando ativamente. Vou fazer um parênteses, a gente vai voltar a falar um pouco mais do Inova e do como ele se desdobra aí dentro da empresa, mas vocês deram alguns ganchos sobre a jornada, né, do usuário, do cliente, e acaba enxergando Sem Parar como tem a jornada toda de mobilidade e, ao mesmo tempo, tem a jornada de pagamentos, né, num mercado mais verticalizado. Como é que vocês estão enxergando esse mercado agora, assim, né? Como vocês tinham falado, Danilo, tem muita solução hoje no mercado para, se eu for ter a minha carteira, se eu for ter o meu cashback. Como vocês estão enxergando isso do ponto de vista do cliente para, eu quero mais facilidade, eu quero mais serviços? O que está pegando mesmo para esse usuário hoje em dia? Acho que do ponto de vista de meio de pagamento, o usuário quer praticidade e segurança, né? Ele quer conveniência, ele quer uma coisa fácil, ele quer menos cliques, né? O menos cliques possível. Então, a gente fala que é One Click Pay, né? Se ele puder apertar um único botão no aplicativo e fazer o pagamento para ele, porque ele já tem ali o cartão de crédito que ele escolheu, que ele já cadastrou prioritário, é o caminho para ele, né? Ele não quer se preocupar em fazer cadastro, ele não quer se preocupar em trazer novos dados de pagamento, ele não quer se preocupar em ter que manipular nenhum device, nenhum dispositivo, nenhum equipamento. Então, a questão da praticidade, ela tá, com certeza, é o que mais participa ali da decisão de escolha do usuário, a praticidade e a segurança. Agora, existe um leque cada vez maior, né, de possibilidades de pagamento, né? É o cartão de crédito, inclusive o Sem Parar, tem o cartão de crédito Sem Parar, a gente lançou e tem sido um produto de escolha da nossa carteira de clientes, da nossa base de clientes. Você tem o Pix, né? E o próprio Pix vem trazendo novidades para 2025. A gente sabe que vai ter o Pix por aproximação, né? Hoje você tem a wallet costumeiramente, os clientes já fazem a aproximação para pagar com cartão de crédito, seja na wallet do celular ou o próprio cartão físico. E a gente sabe que vai ter o Pix por aproximação também. Então, assim, a gente está sempre acompanhando as tendências, mas o nosso grande diferencial ainda é entregar o que a gente fala que é a forma invisível de pagar, né? Que é a nossa tag.
onde o usuário ele não tem interação realmente nenhuma, nem com o aplicativo, nem com o celular, nem com o cartão de crédito, nem com o dinheiro, né? Ele acaba entrando no shopping, ele entra no aeroporto, ele passa pelo drive-thru, ele abastece o carro, utilizando a tag, né, como uma das opções. Mas eu acho que hoje é você entregar as opções diferentes para o usuário, cada usuário vai escolher o que mais lhe convém e sempre trabalhando com os benefícios de praticidade, aí, conveniência e segurança. Vocês têm que ficar recomunicando muito para esse usuário. Eu vejo um desafio importante no mercado de vocês e tenho curiosidade de saber como que vocês pensam ele. Que é, ao mesmo tempo que é muito transparente para o cliente, fazer tá tag lá e paguei e tudo mais, por outro lado fica uma coisa meio invisível, né? A ponto de, peraí, mas eu estou usando mesmo, não estou, e de certa maneira revisão é um deles, né? Você tem que ficar relembrando para ele, opa, eu estou aqui, né? Eu posso te ajudar em mais uma etapa. Você nota isso? O usuário tem hora que eu preciso ter mais diálogo com ele, tem horas que eu tenho que meio ficar no bastidor? A gente tem esse... faz parte da nossa história esse desafio do invisível, né? O usuário, ele passa no pedágio e ele sabe que, né? Ele tá feliz ali que ele economizou um monte de fila, um monte de tempo sem parar, faz parte dele, mas ele não vê fisicamente o sem parar, né? Sim. Aonde tá o sem parar? Não, mas eu passei ali. Ele é uma entidade. É praticamente... Está presente. Mas ele valoriza a utilização, né, do serviço no dia a dia, né? Ele entra no shopping, sai do shopping, ele não enxerga o sem parar, mas ele sabe que ele não precisou ir lá no totem de pagamento e pegar uma fila para pagar. Então, é claro que a utilização, o contato no dia a dia com o Sem Parar e com a marca, né, ela acaba fazendo parte da vida do nosso usuário. Mas hoje, como a gente vai muito além da tag, né? Como a gente tem, principalmente nesses últimos 2 anos, que a gente acabou ampliando muito o nosso portfólio de produtos, principalmente no meio digital, né? Dentro do aplicativo, indo muito além da tag no veículo, a gente precisa, e ainda está nesse momento de construção, de entregar de falar para o usuário que o nosso ecossistema ampliou, né? Então, ainda é uma novidade para o nosso usuário entender que o Sem Parar tem um portfólio de outros produtos, onde ele entra no aplicativo e ele vai solicitar a troca de bateria do carro, ele vai agendar a revisão do veículo dele, ele vai consultar o valor da tabela FIPE do veículo, ele vai comparar os preços do combustível entre os postos. Então, o aplicativo, ele contribui ele faz parte, né, ao mesmo tempo que ele é um produto digital, ele também é um canal de relacionamento que a gente tem com o nosso usuário, né? A gente envia o push, notifica, comunica, mas é um ponto que a gente tem que trabalhar, de contar para ele toda a construção de novos produtos que a gente vem trazendo recentemente, né? Que legal. É quase como a jornada é para você não parar, né? Mas, por outro lado, se você for dar uma paradinha, consulta aqui, porque vai ter alguma coisa que a gente vai facilitar na tua vida. Gabi, queria que você, né, nessa tabela com a Daniela, que horas que ela pede coisas que já estão no backlog, de certa maneira, e tem um desafio que eu precisava de ajuda, e que horas que vocês, dentro de inovação, que estão acompanhando algumas tendências de mercado ou de tecnologia e falam, opa, talvez tenha um item novo para o seu backlog aqui que eu queria te sugerir. Sim. Eu acho que com esse contato ativo, né, que a gente tem, acho que tanto com a Liga quanto, né, dentro do próprio, né, do mercado de inovação, a gente tem uma preocupação de mapear esses movimentos, né? Então, olhando muito também para a startup em si, do que a gente pode encontrar fora do contexto dos desafios que a gente leva. Então, hoje a gente tem até um espaço lá dentro do nosso portal de inovação para que a gente capture essas startups que talvez não estejam tão conectadas com o desafio, mas elas têm potencial de ser uma parceira do Sem Parar. Então, a gente sempre está monitorando esses movimentos, esses interesses. E hoje, acho que também muito do programa, da gente estar já há 3 anos, startups também nos procuram
olha, eu vi aqui que eu tenho uma solução que eu acho que pode, né, conectar com o Sem Parar, né, relacionado à mobilidade. Então, a gente olha esses potenciais novos parceiros para entender se conecta com alguma dos pilares que a gente tem ou alguma evolução de produto que a gente está buscando. Então, a gente acaba ficando bastante monitorando esse comportamento do mercado, em contato com a Liga também, para ver se a gente consegue alavancar ou alguma demanda que a gente tem ali no nosso roadmap do Sem Parar. Então, a gente também, dentro da nossa área, tem um processo de planejamento integrado do Sem Parar. Então, a gente tem muita visibilidade do que talvez a gente possa... Aqui acho que tem uma oportunidade de talvez a gente acelerar com alguma startup. Será que vale a pena a gente buscar uma solução? Então, a gente tem esse cuidado de ter esse trabalho aí de insights mesmo e de trazer essas sugestões também para a gente trabalhar. Muito em linha do que está sendo buscado já. A gente encontrou isso aqui, talvez possa ajudar. E até coisas novas. A gente viu que tem uma solução ali. Faz sentido a gente já explorar isso aqui no momento de estratégia do negócio? Então, a gente tem essa vertente também dentro da área de inovação, de monitoramento e de prospecção ativa, digamos assim, né? Que legal. Junto com isso, acho que tem um outro detalhe que eu queria ouvi-las, que era... Tem horas que a startup vai oferecer uma solução, você fala, tem tudo a ver, mas inevitavelmente tem desafios de integração, tem desafios até de branding mesmo. Vou comunicar que a minha revisão é a revisão do Sem Parar, que é white label e tal. Conta um pouco dessa jornada de facilitar que os projetos vão adiante, como que tem sido, o que já mudou, o que vocês conseguiram trazer de aprendizados entre as turmas todas. O que eu acho que é bacana é que a gente já cria anualmente, né, quando a gente faz o nosso planejamento anual lá no início do ano, a gente já deixa um slot no segundo semestre dedicado para fazer a integração com as startups. Então, as áreas já se preparam para, no segundo semestre, receber as startups que estejam conectadas aos temas prioritários do ano, aos temas que a gente está trabalhando. E isso eu estou falando tanto das minhas áreas de produtos, o X, estou falando do time de TI, né? A gente já tem ali o capacity reservado para isso. Que legal isso. Geralmente é um esforço assim de cair um paraquedas aqui, um projeto, todo mundo fala maravilhoso, mas espera aí, tá cheio de coisa aqui, daqui a pouco a gente olha. E vocês já se organizam para isso acontecer. É o terceiro ciclo, né, que a gente já tem esse slot mesmo dedicado no segundo semestre. A gente já tem no roadmap. Às vezes está iniciando o ano, a gente ainda não tem certeza de qual startup a gente vai se conectar, o que vai dar liga ali naquele momento, mas a gente já deixa no roadmap desenhado 2 ou 3 possíveis soluções que a gente vai querer testar, né, para avaliar o potencial, para avaliar a resposta, a atratividade aí do mercado. Então, eu acho que isso a gente tem já trabalhado de uma forma bastante efetiva, funciona super bem. E é claro que também hoje, quando a gente já conversa com as startups, a gente já aprendeu, né, o que a gente precisa... o que a gente precisa entender, o que funciona de integração, qual é o melhor formato de integração, se a gente vai buscar uma API, se a gente vai fazer via WebView, o que a gente quer testar, o que é mais seguro, o que é mais novidade, e aí a gente quer testar de uma forma mais rápida mesmo, depois a gente se conecta de uma forma diferente. Então, a gente, com 3 ciclos, né, nas costas a gente acabou aprendendo algumas coisas já. Mas eu acho que é constante, né? Acaba que a gente continua... Ainda está nesse processo de aprendizado, né? Pra gente, como a Gabi falou, ainda é um processo novo, né? Mesmo sendo 3 anos, 3 ciclos, e a gente tendo todo esse planejamento, a gente ainda acaba aprendendo ano a ano aí de como fazer as coisas funcionarem. Você vai estar no papel que quero converter o máximo de provas de conceito em projetos, mas, por outro lado, também vai estar num papel de que sabe que nem todos os projetos vão avançar. O que já deu para tirar de fricção aqui do processo para ele ser mais sem parar? O que a gente tem, assim, ao longo, né, desses 3 anos, a gente foi aprendendo, né, bastante do que funciona e do que não funciona, do que a gente precisaria mudar. Então, ano a ano, a gente faz esse momento de reflexão e muda o programa. Então, ele nunca foi igual ao ano anterior. Então, a gente sempre faz essa atualização, porque eu acho que é necessário, né? O mercado muda muito, as necessidades da empresa mudam muito, então a gente precisa estar antenado. Então, o que a gente vem fazendo, né, nesses últimos, pelo menos nesse ano, a gente entendeu que faz sentido,
antecipar ao máximo a comunicação com as áreas, né? Então, a Dani comentou, né? A gente tem algumas áreas que já tem essa interação, então a gente já tem a expectativa de que vai ter ali algum tipo de projeto, mas além das áreas de produto, tecnologia em si, a gente tem uma interface com áreas que nos ajudam no processo anterior. Então, toda a parte de negociação, construção de contratos, de parceria, né? A gente precisa ter um suporte também dessas áreas, então a gente trouxe aí como uma medida até de facilitar e eles também terem essa previsibilidade da gente fazer uma comunicação antecipada. Assim que a gente define o que a gente vai fazer, vai ser desse formato, aqui mais ou menos o que a gente está organizando, a gente chama todas essas áreas, então a gente chama jurídico, área de contratos, área de produtos, tecnologia, atendimento, tudo que de certa forma pode ter algum tipo de interação ao longo desses projetos, para eles estarem ali, né, cientes e também terem essa possibilidade de se organizarem. Então aqui acho que vai ter um projeto de inovação e talvez eu precise dar um apoio. Então a gente conseguiu também ao longo desses 3 anos, com os resultados que a gente foi trazendo, das pessoas também conseguirem se organizar. E a gente conseguiu também definir algumas pessoas, né, pontos focais dentro dessas áreas que já conhecem, então elas já estão também há 3 anos trabalhando, elas já entendem um pouco do que é uma parceria com startup, a gente tem que ter uma flexibilidade maior, o que é uma POC. Então, a gente teve esse cuidado de ir construindo também com essas pessoas essa parceria mesmo, essa colaboração. Então, faz parte, né? Não faz parte do dia a dia delas, né? São projetos que às vezes aparecem, então é uma oportunidade muito boa. Sim. Que a gente precisa encaixar. Às vezes tem um espaço definido, às vezes não tem. Então, elas conseguem, entendi, aqui a gente consegue já trabalhar de uma forma mais flexível, né? Porque elas entendem a necessidade de um projeto de inovação. Então, acho que ter esse cuidado da gente sempre comunicar, de aproximar essas pessoas e ter esses pontos chaves dentro das áreas que já entendem, já sabem como que funciona, eu acho que é um dos que faz a gente ter esse sucesso, assim, dentro das POCs que a gente desenvolve, né? Que a gente quer fazer rápido, a gente quer testar em poucos meses para ver se faz sentido. Fazendo sentido, a gente continua e expande os projetos com as startups. Então, tem que ter essa colaboração desse elo, né? Para funcionar. Porque realmente é um elo que transcende, né? A minha área, que vai passar por produtos, tecnologia, todas essas interfaces. Eu queria até comentar um ponto aqui, que eu acho que é interessante. Por mais que a gente tenha todo esse planejamento anual, né, onde a gente deixa esse slot dedicado, as áreas estão preparadas e a gente sabe que vai ter esse momento da liga no segundo semestre, que é o momento mais forte onde a gente trabalha com as startups. Esse ano acho que a gente ousou, que a gente acabou utilizando do planejamento, a gente seguiu o planejamento, mas a gente foi além. A gente cumpriu ali o processo, a metodologia que a gente está acostumado de ouvir as startups e tal, acabou, a gente selecionando não sei o quê. E a gente voltou para o time do Transformation Office, a gente voltou para a Gabi e falou assim, olha, a gente quer fazer mais um ciclo dentro desse próprio ano. A gente quer continuar buscando aqui startups para algumas outras coisas, para algumas outras soluções que não entraram nessa primeira rodada. Exatamente. Não entraram na primeira rodada, mas são temas que a gente vê que tem oportunidade da gente continuar se conectando. Então, esse ano a gente acabou ousando nesse sentido de fazer um segundo ciclo que não estava planejado, mas que está dando certo. E que muito rapidamente a Gabi aí junto com o time conseguiu encontrar startups que têm a ver com a dor que a gente está querendo tratar nesse momento. Então, eu acho que o legal é que, apesar de todo esse planejamento, a gente está mais à vontade, né? E com a Liga e a Liga com a gente, para a gente se conectar em outros momentos que não só desse plano que a gente tem contratado anualmente, né? Que legal. E ao mesmo tempo, como dar conta? Porque nessa hora é meio assim, bateu um apetite, né? Queria pegar um pouco mais de startup para pôr no prato. Por outro lado, vocês já estavam acostumados que teve um planejamento. Como fazer para o próprio time explicar isso para a própria equipe de que, peraí, tem uma janela de oportunidade, de que talvez a gente possa fazer um esforço a mais, mas para capturar esse valor. Como é que é essa conversa com o time de, não, nós vamos algumas milhas a mais? O melhor de tudo, Kig, e o mais engraçado é que o próprio time entende que a forma mais rápida, mais fácil, menos dolorida da gente avançar nesses temas que a gente tem para avançar aqui são com as startups. Olha só. Então veio na realidade, assim, a gente tem uma necessidade, né, de continuar ampliando aí o nosso portfólio, trazendo novidade para o usuário. E são temas que a gente sabe que a gente fazer sozinho vai levar mais tempo.
Então, iniciar um discovery agora significa que eu vou começar a desenvolver e ter chance de produzir esse produto lá no primeiro quarto do ano que vem. Mas, com a startup eu consigo... Se eu encontrar uma startup que tem uma solução adequada, que tem fit aqui, o que a gente está se propondo a entregar para o nosso usuário, a gente vai conseguir acelerar e entregar talvez em 2024. É o próprio time que trouxe isso. Então, essa coisa do poder de convencimento, a gente já acabou vencendo essa etapa, né? Eu acho que com 3 ciclos nas costas, o time já entendeu aonde aporta valor a liga, aonde aporta valor ter uma startup conectada com o Sem Parar. E hoje são as próprias pessoas, são os próprios analistas que falam, será que não vale a pena a gente ver se tem uma startup no mercado que já tem essa solução para a gente testar? Será que eu não vou economizar tempo? Será que eu não vou economizar recurso? Vamos. Então, e aí a Gabi foi numa loucura, assim, Gabi, entra aqui numa reunião, 30 minutos que eu preciso te passar aqui, um segundo ciclo, né? E tá super funcionando, tá funcionando super bem. E para você foi aquela... Peraí, era só uma reuniãozinha e de repente, peraí, tem mais chamada. Como que foi essa receptividade, assim, de... Caramba, a gente esperava ou tinha como dar vazão para esse tipo de demanda? A gente tem essa dinâmica, né? De estar mais aberto, né? Tanto que a gente mudou o programa para esse ano para ser mais flexível. Então, nos anos passados, a gente tinha um único ciclo que a gente acelerava ali poucas startups por um período maior. Para esse ano, a gente está testando um formato diferente, então a gente inverte a lógica, então a gente tem mais ciclos e a gente talvez acelere menos startups, né? A gente selecione ali temas mais direcionados. Então, a gente já se preparou para ter essa flexibilidade maior, até para conectar em mais de um momento do negócio. Então, se a gente pega, eu vou fazer um ciclo e eu começo ele em março do ano, eu pego um recorte daquele momento da estratégia, que faz sentido, a gente tem uma oportunidade, mas aí a gente queria se conectar em outros momentos. A gente tem um novo produto que a gente quer trabalhar e ele apareceu aqui depois do nosso ciclo ter fechado. A gente queria ter espaço também para conseguir trabalhar. Então, foi uma da estratégia que a gente trouxe também de mudar um pouco dessa dinâmica, de buscar essa flexibilidade maior para conseguir acompanhar mais a evolução. Porque o Sem Parar, a gente chama, né? É imparável. Então, a gente vai, né, buscando novas sinergias, novas oportunidades. Então, a gente já, de certa forma, tinha essa ambição para esse ano. E acho que para nós, assim, como área de inovação aberta, é super satisfatório, assim, da gente ter esse, de certa forma, né, esse reconhecimento de ser um canal de acelerar o negócio, porque é o que a gente, né, gostaria, que é como resultado, né? A gente ser um canal para acelerar o negócio e a gente conseguir mais oportunidades. Então, ter essa procura, a gente quer uma startup e vimos aqui vocês como uma oportunidade, né? Queremos um negócio, vemos a startup como uma oportunidade. Para nós, assim, é a concretização do que a gente quer como área de inovação aberta mesmo, sabe? Aí a gente, enfim, tem a reorganização para, de fato, conseguir buscar as startups no tempo necessário, mas, assim, a leitura que eu faço é que a gente, de fato, está chegando onde a gente gostaria de ter de ser uma área que consegue, de fato, alavancar o negócio e as oportunidades com um mercado empreendedor, que é um mercado que também tem essa, né? As pessoas veem a startup como uma forma muito positiva de trabalhar, né? Eles têm essa abertura, têm esse viés inovador, então é sempre uma experiência muito positiva para quem também participa. Então, acho que por isso também quem está no dia a dia já participou, fala, não pode buscar uma startup, porque ele já tem um pouco dessa visão também de que tem essa possibilidade de construir, co-criar e ser um resultado mais de curto prazo, né? Achei muito interessante vocês colocarem, assim, de como, de fato, usa essa potencialidade das startups para já gerar valor para o negócio, né? Muitas empresas acabaram fazendo esse tipo de experimentação de inovação aberta muito para explorar coisas assim que, se der, tudo vai ser maravilhoso e tal, mas assim, que tudo bem se você deixar para lá. E o que vocês estão comentando, não, são as coisas que estão no plano estratégico, são as coisas que de fato estão no roadmap, são as coisas que você fala, é tão importante que eu queria fazer mais vezes. De certa maneira, a gente está contando aqui uma história de sucesso, mas certamente vocês também estão vendo os momentos em que os projetos não avançam, que tem dificuldades internas, dificuldade com a própria startup. O que vocês podem dividir de aprendizado sobre essa parte do... Também tem os erros ou também tem as coisas que não avançam? Tem, né? Tem. Acho que
faz parte a falha, faz parte o erro, faz parte testar e aprender, né? Se a gente não quiser errar, não quiser falhar, a gente não vai fazer nada, né? Então, faz parte desse processo. Mas a gente tem um exemplo, né, dentro de casa, de um serviço que a gente acreditava muito, que a gente ainda acredita, mas a gente ainda não achou esse formato correto, né? E é um serviço que a gente buscou uma startup, que é um serviço de lavagem estética do veículo em domicílio. Então, vai uma equipe na casa do cliente e acaba higienizando o veículo, limpando o veículo, né? E você não precisa se deslocar até o ponto de lavagem, até o ponto de estética. E a gente testou esse serviço e vimos que não deu certo, né? E falou, putz, não acredito, era uma aposta tão grande, parecia fazer tão sentido com a questão da conveniência. Parece tão óbvio, assim, para quem tem um veículo, né? O meu, inclusive, tá pedindo esse momento. O meu também. O meu também tá. Mas... E aí a gente entendeu que tinha algumas questões técnicas que às vezes não faziam muito sentido. Então, como é que essa equipe vai entrar num condomínio? Será que o condomínio está preparado para receber essa equipe? Tem um espaço adequado? Por mais que pudesse ser uma lavagem ecológica, que você não está em desperdício de água, você não tem mangueira, você não está se conectando, não está fazendo espuma, barulho e tal. Mas será que o condomínio está disposto, né, a receber? Então, a gente está voltando para a prancheta com esse serviço. A gente ainda não desistiu dele, mas entendemos que temos que fazer de um formato diferente. E ele tem um grau de capilaridade enorme também, né? Vamos dizer, porque as pessoas estão em tudo que é canto, você tem que atender em muitos pontos distantes, né? Diferente de falar, olha, tem aqui um ponto central de lavagem, né? Exato. É o contrário, na verdade, é a casa das pessoas. Você acaba até tendo uma capilaridade ainda maior, né? Porque você vai... E a gente tem abrangência nacional, né? Então, nós temos usuários no Brasil inteiro. Mas o ponto né? A gente tá vulnerável a não dar certo, mas eu acho que faz parte de todo esse processo de testar e o Sem Parar, ele tem essa mentalidade, né? Faz parte da nossa cultura ter espaço para testar, errar e aprender. Que tem tudo a ver com a cultura de startup, né? Então, eu acho que aí eu te dá liga também. A gente acaba falando a mesma linguagem, né? A gente tem esse espaço. Faz parte e a gente não desiste e parte pro próximo desafio. E acho que é isso. Nesse caso, até né, não foi um projeto desperdiçado, né? Porque a gente trouxe um aprendizado. A gente tinha uma visão, uma hipótese de que aquele serviço seria dessa forma. Quando a gente colocou, a gente capturou coisas que, se a gente não tivesse testado, a gente nem teria tido a chance de capturar, de fato, né? Então, eu acho que mesmo para aqueles projetos que a gente, né, não conseguiu expandir ou dar continuidade, né, depois de um projeto ali de uma POC, a gente consegue entender melhor, assim, a dor, até entender por que não deu certo ou onde a gente precisa mudar. Então, eu acho que esses erros, né, a gente tem esses problemas, eles fazem parte do programa de inovação. Acho que todo mundo também tem isso muito claro. A gente vai ter POC que vai dar certo, a gente tenta ao máximo que todas deem certo. Então, a gente tem ali um acompanhamento, vai garantindo, vai testando, a gente faz tudo que, né, a gente conseguir para, de fato, a gente validar que realmente talvez não é o momento, não que não, né, não seja, a solução não é boa, às vezes não é o momento da gente trazer aquele serviço, a gente queria realmente testar, ver se tem apetite, mas talvez não é o momento. Então, tem um pouco de tudo e a gente vai entendendo também, amadurecendo até o próprio negócio. Eu acho que é um insumo até para a própria empresa, né, evoluir com o seu negócio. Pois aqui eu acho que não é o momento, talvez a gente ainda precise amadurecer um pouco mais para trazer essa vertente, esse pilar aqui para a estratégia. Então, acho que isso é uma dos valores, assim, do que a gente consegue capturar com o programa de inovação aberta, assim, de realmente também contribuir para o que talvez a gente ainda precise dar uma amadurecida maior. E o que a gente pode, talvez, alavancar e focar. Aqui funciona, vamos investir mais desse lado que está dando certo. Que dialoga muito com o que você estava falando no começo sobre a capacidade de lançar muita coisa com rapidez, né? Imagina só pegar um desses projetos que você enterraria ali, vai muito tempo desenvolvendo dentro de casa, fez junto, não funcionou, mas retroalimenta o backlog. Agora eu aprendi que isso aqui ainda é uma oportunidade, talvez não foi com esse parceiro ou dessa maneira, com algumas características aqui. Em outros casos, não, isso aqui o usuário realmente não queria tanto e pelo menos a gente investiu
menos energia do que se fosse aqui teimar em continuar empurrando para frente. A gente já está avançado, o papo super fluiu aqui. Eu queria ouvir de vocês o que está no roadmap, o que de próximas ações de inovação e do próprio roadmap do produto, né, do Super App, das soluções do Sem Parar. O que são os próximos passos de vocês? Falando de inovação, assim como programa, né, esse ano a gente trouxe essa reformulação, né, de ter mais espaços e momentos de buscar startups para a gente conseguir, de fato, ter essa abrangência maior. Então, é um pouco do caminho que a gente está seguindo aqui como estratégia, né, de se conectar com mais áreas, mais pilares, a gente, de fato, ter esse impacto mais amplo dentro da empresa. E acho que o próximo passo também é aproximar mais ainda as pessoas, né? Hoje a gente tem ali um grupo, né, dentro dos projetos, a gente impacta, né, tem a colaboração de mais de 50 pessoas, assim, na média, então é um público bem grande, mais de 20 áreas normalmente colaboram, mas a gente quer trazer a cultura da inovação cada vez mais para o dia a dia. Então, como a gente, de fato, dissemina esse processo e dá mais até autonomia para que as áreas consigam também trabalhar projetos de inovação, né, de uma forma mais independente. Então, acho que esse é o processo de construção, a gente já vem fazendo, né, mas a gente quer que o processo de inovação aberta ele seja mais utilizado dentro das áreas dos negócios, as pessoas, né, os times consigam ver esse valor também de trabalhar como startup e ter esse aprendizado, né? Quando a gente entra em contato com o empreendedor, né, a gente quebra muitas, né, aprende muito, quebra muita cabeça, né? Fala, putz, isso aqui a gente precisa talvez mudar a forma de pensar. Então, quando a gente leva, por exemplo, pessoas para o pitch que às vezes nunca participaram, então a gente às vezes leva alguns convidados, a pessoa fala, nossa, é muito legal. Tipo, a pessoa sai com um olhar, assim, eles gostam muito. Então, acho que é um pouco desse caminho, assim, obviamente sempre mantendo aí a nossa estratégia de acelerar o negócio e de conectar com as oportunidades. Mas eu acho que a gente ia ampliando mais a colaboração e encaixando, né, dentro do dia a dia das áreas para que elas consigam trabalhar com essas parcerias e alavancar o seu dia a dia também. Dentro do roadmap de produtos, o que vocês estão olhando assim de mais oportuno? Mais serviços do lado do motorista para o próprio automóvel? Ou é muito mais para a facilidade da vida do motorista em outras jornadas de consumo? A gente segue aqui o roadmap com a nossa estratégia de ser realmente o aplicativo do motorista, né? O Sem Parar, o Super App que a gente chama, o nosso aplicativo, a gente apelida ele de Super App Sem Parar. Ele segue sendo o aplicativo mais amigo do motorista, né? Onde a gente entrega ali conveniência para ele, praticidade, serviços de mobilidade, né? Que vão além da tag. E é isso que a gente vai continuar explorando, né? São serviços que trazem a proteção para o veículo, o guincho, a revisão, um serviço de um micro seguro, um serviço de assistência, o seguro para ele viajar. Então, tá tudo nesse entorno do veículo e da jornada do motorista, né? Ao longo do caminho. Tanto quando a gente fala de estrada, quando a gente fala do cenário urbano, né? Para todos os momentos aí da vida dele. Que legal. Gente, quero super agradecer a presença de vocês. Se o pessoal quiser ter o contato com vocês, imagino que dá para fazer contato sem ter a tag ainda. Mas como que eles acompanham o Sem Parar, o Inova Sem Parar e vocês aí nas redes? O Inova, a gente tem uma página, né, um portal de inovação hoje que tá, né, chama Inova Sem Parar, o nosso programa. Então, lá a gente mantém todos os desafios, né, que a gente está lançando, todas as ações de inovação. Então, a gente tem esse portal. Então, quem quiser acompanhar e ver o que a gente está trabalhando pode acessar por lá. O Sem Parar está em todas as redes, né? Então, também quem quiser seguir Sem Parar no LinkedIn, Instagram, é só seguir. E a gente vai também, né, mantendo aí as notícias, comunicando também as ações e resultados do programa dentro da página do Sem Parar. Então, quem quiser acompanhar, fica à vontade ali para acompanhar as novidades de produtos, novos serviços que o Sem Parar está lançando. Como a Dani falou, acontece bastante, então tem que ficar antenado para saber o que está de novo. A gente lançou recentemente o cartão de crédito, então acho que coisas boas vão continuar vindo. Então, pessoal, vale acompanhar lá a rede social do Sem Parar. E do portal do Inova também, para ver as novidades de inovação. E quem é cliente do Sem Parar e ainda não baixou o aplicativo, quero fazer um convite aí super importante. Por favor, baixe o aplicativo do Sem Parar.
Porque é ali que a gente traz as principais novidades, os principais serviços, né? Todos esses serviços que a gente está testando aqui junto da Liga, com as startups, também estão disponíveis no aplicativo. E tem muita novidade, né? Sem brincadeira, todo mês tem produto, tem solução, tem feature, funcionalidades novas. Então, convido aí as pessoas a baixarem o aplicativo, sem parar. Muito, muito, muito obrigado. Aprendi muito e acho que, em particular, tenho feito esse exercício aqui nessa temporada do que eu consigo extrair aqui de principais pontos. Foram muitos, mas acho que de várias coisas que vocês falaram, a palavra colaboração ela vai ganhando camadas, assim. Colaboração entre as áreas de, peraí, me ajuda aqui, quero mais, quero testar outra coisa, e dessa disponibilidade, essa prontidão, né, por auxiliar, da disponibilidade de vocês conseguirem ter a colaboração com os empreendedores, né, de ter uma troca mesmo. Olha, vamos fazer mais uma outra funcionalidade, um outro produto, e ter essa abertura, porque muitas empresas às vezes têm essa coisa meio fechada ainda, né, quer fazer inovação aberta, mas tem aquele receio de, peraí, mas eu vou contar demais, mas daí o empreendedor... Não, vocês parece então num momento muito arrojado mesmo, bem imparáveis, e tão imparáveis a ponto de colaborar até com o cliente final. Afinal de contas, a estratégia tem mostrado que já tem serviços que têm ido para a rua, fazem parte lá do Super App, e que vocês contam muito com esse feedback do cliente até para, como escalar esse serviço, ou mesmo quando descontinuá-lo, quando não faz sentido. Então, foi muito rico de ver como uma empresa que você trouxe aqui de ser muito jovem para lidar com esse assunto de inovação aberta, mas, por outro lado, parecia que a gente não está colocando feijãozinho no algodão, não. Já trouxe um vazão e que já estava dando muitos frutos ali. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado novamente da presença. Imagina, obrigada, Gui, pelo convite. E a gente agradece também a parceria da Liga, que vem sendo fundamental para a gente conseguir, de fato, esses resultados e também de construir esse movimento de inovação dentro do Sem Parar. Então, também agradeço tanto pela parceria quanto pelo convite aqui de contar um pouquinho dessa história de inovação aberta dentro do Sem Parar. Eu também, Gui, queria agradecer o convite, agradecer a Gabi aí pela troca, agradecer a Liga por ser super parceira, contar com a gente mesmo quando a gente chama ela nos momentos não planejados. Tamo junto. Colaboração. E dizer que foi uma manhã muito produtiva aqui, muito bacana. Gostei bastante do nosso momento. Obrigada, gente. Galera, excepcional esse episódio se você está fazendo a tua jornada de inovação aberta para entender como que os times de inovação fazem interface com as áreas de negócio para criar muitos projetos e aumentar a chance de sucesso do que você vai levar para o teu cliente na ponta. Então, quero te convidar a continuar acompanhando essa temporada, que ainda vai ter mais convidados. E se você gostou aqui da Jornada do Sem Parar, a gente já trouxe bastante gente do Sem Parar para falar, que é uma empresa realmente muito inovadora. Faço as palavras aqui da Daniela, que se você não tem um aplicativo, baixe, porque tem realmente muita novidade. E daí, você pode acompanhar aqui no LigaCast também os outros episódios. Fica conosco, esse aqui é o LigaCast, podcast que tem mostrado a transformação de pessoas e empresas através da inovação. Grande abraço.